Espírito Santo, fica à vontade entre nós aqui. Você tem toda a liberdade de ministrar no nosso coração a Tua palavra. Nós nos importamos em ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que ela liberta. Ela liberta, tem o poder de libertar. Então nós pedimos que a Tua palavra seja liberada aqui neste lugar, em nome de Jesus, essa noite. Pega os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, Senhor. Segura essa gripe que está me incomodando, Jesus. E que eu possa ser um canal limpo, livre. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer. Que a minha teologia, a minha exegese não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer. Que essas coisas não atrapalhem aquilo que o Senhor quer fazer de forma simples e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Quantos creem, diga amém. Abra sua Bíblia comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. No dia do velório da minha mãe, eu peguei o violão. Eu acho que esses momentos são muito difíceis, né? Eu acho que são os mais difíceis. Eu peguei o violão e eu comecei a cantar essa canção. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E naquela hora ali eu não consegui terminar a canção. Um amigo meu pegou o violão e continuou. Mas é muito fácil a gente cantar que Deus é bom. Deus é um Deus de vitória quando as coisas vão bem. É muito fácil a gente levantar as mãos para os céus quando a conta bancária está positiva e bem positiva. Mas difícil é cantar quando a morte bate a porta. Difícil é adorar quando as coisas não vão bem. Difícil é buscar Deus quando tudo me empurra para ir contra Deus. E são nesses dias difíceis que Deus ensina para a gente o valor da vida e o valor do que Ele fez. E a gente começa a ter os olhos para a eternidade. Eu não sei você, mas todo dia de luto que eu vou, ou que eu já passei, eles me levam para a eternidade. Eles tiram os meus olhos do meu carro novo. Nada contra o carro novo, porque se você tiver um carro novo e não quiser o seu carro novo, eu quero. Dá para mim. Nada contra a casa nova, porque se você não quiser, eu também quero. Mas essas coisas perdem todo o seu brilho quando a eternidade começa a brilhar dentro de mim e de você. E todos nós somos eternos, querendo ou não. Amém? Abra comigo em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Evangelho de Lucas. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo, diga terei vitória. Terei. Se você crê, diga verei na glória. Verei na glória o meu Jesus. Você pode dizer porque Ele vive.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque mas eu bem sei, eu sei que a minha, aleluias, está no meu Jesus que vive está. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias. Lucas 24, versículo 13 em diante. O tema da mensagem de hoje é porque Ele vive. Porque Ele vive. Lucas 24, 13 diz: E naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, e ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideia e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes disse: O que vos preocupa? Sobre o que vocês estão discutindo durante essa caminhada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ao que ele perguntou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada no sepulcro e não encontraram um corpo. Contudo, voltaram a nós relatando que tiveram visão de anjos, que lhes asseguraram que Ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como elas tinham informado, porém não viram Ele. Então lhes falou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam sobre vós. Ora, não era necessário que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando de Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito estava nas Escrituras. Ao se aproximarem de um povoado para o qual ia se dirigindo, Jesus fez como se ia adiantar na caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando: Fica conosco, já é tarde, o dia está chegando, o fim está chegando, a noite está chegando. Então ele entrou na casa para ficar com eles. E aconteceu que, estando reclinados sobre a mesa, tomou ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e eles reconheceram ele. Contudo, ele desapareceu diante dos seus olhos. E questionaram-se entre si: Porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a caminhada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e seus seguidores. Amém. Queridos, os discípulos de Emaús, eles eram discípulos de Jesus. Eles tiveram experiências com Jesus. Eles viram Jesus talvez multiplicar os pães. Talvez eles estavam perto quando Jesus trouxe Lázaro à vida depois de 4 dias. Esses discípulos de Emaús faziam parte da equipe ministerial de Jesus. Eles eram
companheiros, discípulos, estavam juntos, viram coisas que os nossos olhos não viram, coisas impressionantes. Só que agora eles tinham uma ideia de Jesus. A ideia de Jesus que eles tinham é que Jesus redimiria Israel do poder de Roma, e redimiria Israel da opressão humana desse mundo. E Jesus tinha um plano que estava além do entendimento deles. E ele estava dizendo: olha, Jesus, o profeta que fez milagres e fez sinais e maravilhas e pregou teorias lindas, ele morreu. A gente esperava que ele fosse libertar a gente, redimir Israel. E Jesus começa a caminhar com eles, você entendeu a história? E ele já havia ressuscitado. Aqui Jesus estava ressurreto. E o que eu aprendo aqui nessa caminhada, nesse período em que os discípulos de Emaús caminham, em que Jesus encosta? Primeira coisa que eu aprendo: porque ele vive, nunca estamos a sós no caminho. Versículo 15 diz: e Jesus caminhava com eles. Eles estavam voltando para Emaús. Você sabe o que significa a palavra Emaús no original? Significa águas mornas, significa lugar morno. E a Bíblia diz que tudo que é morno ele não quer. É melhor ser frio do que ser morno. E eles estavam saindo de Jerusalém, um lugar da promessa, indo para um lugar de mornidão, de frieza espiritual. E nesse caminho Jesus não desistiu deles. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você está numa decadência espiritual. Ele não deixa você. Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Primeira coisa que eu aprendo: ele vive, porque ele vive, eu não estou sozinho. Eu me junto ao salmista que profeticamente já dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ele está comigo. O que me fez adorar ele no meio de um luto foi ele, foi a presença dele. O que me faz não cair na depressão olhando para o estado do Brasil de tanta coisa é ele, porque ele está no caminho comigo. Eu não estou sozinho. Eu brinco, às vezes alguém pergunta: você está sozinho? Eu falei: não, está eu e o filho da Maria. Está eu e o filho da Maria. Por quê? Porque ele está sempre comigo. Ele disse: eu não vos deixarei, eu nunca vos deixarei. Porque ele vive. A Bíblia fala que João, o discípulo, o apóstolo, estava numa ilha de Patmos. Essa ilha, historiadores dizem que era uma ilha de pedras, não tinha um ramo verde, era uma ilha de rochas vulcânicas. E a Bíblia fala que João estava preso lá, e de repente a Bíblia diz que ele foi tomado em espírito. E uma voz do alto disse: sobe aqui, João, sobe aqui. No meio das ilhas desertas da nossa vida, ele diz: eu não vou te deixar sozinho, sobe aqui, eu vou te mostrar o que eu vejo do alto. Você está vendo daqui, mas eu quero te mostrar aqui do alto como eu vejo as coisas. Você não está vendo o teu casamento lá na frente, mas eu estou vendo lá na frente, ele está pronto. Hoje está passando por um vento, mas não desiste, porque eu estou vendo ele pronto lá na frente. Você não está vendo o seu filho na igreja, ele está debaixo da droga. Talvez agora você está aqui, ele está lá na boca de fumo. Você está aqui: meu Deus, fica comigo. Deus diz: sai dessa ilha, sobe aqui, vê de onde eu vejo. Eu vejo ele liberto. Porque ele vive, eu não estou sozinho. Jesus estava no caminho com os discípulos frustrados, decepcionados. Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência. Desanimados, sem ânimo de nada, sem ânimo de ir na igreja, sem ânimo de buscar Deus, perdeu a vontade de ir para o culto, virou um ritual. Por que eu vou no culto? Nem sei mais, é obrigação, acho. Ler a Bíblia virou um negócio, porque é bom, né? Orar mesmo já foi. Fica tranquilo, você está assim nesse processo de saindo de Jerusalém para Emaús, Jesus está do seu lado. Ele está dizendo: eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu não desisto de você. Mas eu não presto. Irmãos, eu já dei vários motivos para Jesus desistir de mim. Ele não desiste. Quem aqui já deu bastante motivo para Jesus abandonar você? Os pecadores, mais pecador, mais miserável. Ele não desiste de você mesmo, você dando motivos para isso. Quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer. Os nossos filhos podem fazer o que for, a gente não desiste.
E Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Não desiste. Eu sempre digo isso: o filho tem o poder de perdoar, o pai tem o poder de não se ofender. O pai não se ofende. O filho, né? Os nossos filhos, às vezes, eu gosto mais do pai, eu gosto mais da mãe, na hora da vontade de ir, né? Mas o pai e a mãe não se ofendem. Isaías diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta? Ainda que essa esqueça, todavia eu sou teu Deus e nunca vou esquecer de ti. Porque ele vive, só porque ele vive, você não está sozinho no caminho. Porque ele vive, nós temos as nossas tristezas aplacadas pela sua presença. Versículo 17 diz: e eles pararam entristecidos. Só porque ele vive. Quando você for machucado, ferido, alguém feriu seu coração, você fica decepcionado com alguém, você pode ir para o quarto e ele vai recolher. Apocalipse diz que todas as lágrimas dos santos estão recolhidas. Porque ele vive, as nossas tristezas são aplacadas. Porque ele vive. Os discípulos de Emaús pararam entristecidos e começaram a contar a história, tipo: ó céus, ó azar, ó vida. Começaram a lamentar. Jesus ouvindo. Eu não sei, Jesus aparece, tem hora que Jesus ele gosta de tirar a gente para um real. O que aconteceu? Oh, Jesus. O senhor não sabe? O senhor é o único que não sabe? O quê? Que o tal de Jesus, Jesus, quem é? O próprio, tirando. Porque ele entende quando a gente não entende. Naquele momento eles não entenderam. Eu vou dizer uma coisa para você: tem coisa acontecendo na sua vida que você está dizendo: eu não estou entendendo. Seja bem-vindo aos discípulos de Emaús. Obrigado pelo amém. Eu vi um sorriso amarelo. Tem gente que está aqui que não está entendendo o vento que está passando, não está entendendo as coisas que está vivendo, não está entendendo o tempo de frieza e frustração. Ele te entende. Aí tu vai pregar para Jesus: Jesus, aqui minha casa. O que está acontecendo? Me conta. Fala para mim. Tu não sabe? Me conta. Porque Ele quer ouvir da nossa boca como a gente está vendo as coisas, para Ele poder trazer entendimento para nós. Porque Ele vive, temos as nossas tristezas aplacadas. Apocalipse 5:4 diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões dos céus consolou-me, dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. João estava chorando porque ele olhou para um livro fechado, o livro da vida, um livro que era um livro que tinha que ser aberto, e ele chorava muito, e o ancião falou: não chora. Por que um ancião? Porque o ancião é maduro, o ancião já andou tempos com Deus, o ancião reconhece a voz de Deus. Lembra quando Samuel era pequenininho e Deus falou com Samuel, Samuel foi aonde? Foi lá no profeta Eli, no sacerdote Eli, e falou: Senhor, o que foi, rapaz? Não te chamei, vai dormir. Ele foi dormir de novo. Deus falou com Samuel: Samuel foi lá: Senhor, rapaz, eu não te chamei, vai dormir. Na terceira vez que Deus fala com Samuel vem no sacerdote, o sacerdote diz assim: próxima vez, garoto, que te falar o teu nome, responde: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Sabe por que Eli falou isso? Porque Eli tinha experiência, ele sabia que era Deus que estava falando. Por que é o ancião? Porque o ancião, ele lembra, ele diz: filho, não esquece que Ele nos tirou do Egito. Eu sei, eu vi, eu já passei por isso. E o ancião diz para João: não chora, João, porque o leão venceu. Hoje em dia substituíram o cordeiro pelo coelho, substituíram o sangue pelo chocolate.
Mas o sentido da Páscoa é um cordeiro que morre e um leão que ressuscita. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o princípio. Irmão, eu não tenho nada contra chocolate, irmão. Nada contra chocolate. Se você me der chocolate, eu como. E eu prefiro aqueles Ferrero Rocher, aqueles... quanto mais gostoso, melhor. Esses dias eu fui fazer uma média, comprei um chocolate para minha esposa, na Cacau Show, comprei com 87% de cacau, não sei o que, achando que estava arrasando. Ele é amargo, irmão, horrível, incomível aquilo. E eu comprei, vou comprar esse aqui que é o mais top. Ela vai gostar. Nem eu, tá lá. Vou devolver para Cacau Show. Ninguém me disse que aquilo ali é gosto de terra. Mas é mais saudável, mas é ruim. Uma vez o Luiz Hermínio estava no mercado comprando panetone. Aí ele botou no carrinho panetone. Aí chegou uma irmã da igreja, pastor, panetone? Por quê, irmã? Panetone? É? Por quê, irmã? Panetone. O que foi, irmã? Panetone é do diabo. É. Ó, irmã, se é do diabo eu não sei, mas vai ser bom assim lá no inferno. Irmão, para. Para. O teu coração tem que estar ligado no cordeiro e não no coelho. O teu coração ensina a criança, ensina os teus filhos. Não vai pegar a criança de 1 ano, esse ovo é do diabo. Para, irmão. A criança de 1 ano vai dizer, ui. Ela vai dizer, eu não quero ele. Não é isso, ensina no caminho. Sabe o que é isso? A tua postura diante das coisas do mundo vão educar os seus filhos. E depois não reclama. Oh, meu filho, olha. Não reclama. É a sua postura. Tudo que você planta como marido, tudo que você planta como pai, você colhe. Eu colho. Nós colhemos. Porque Ele vive. Porque Ele vive, somos compreendidos em nossos questionamentos imaturos. O Senhor não sabe? Aí Jesus, rapaz, eu sou Jesus, presta atenção. Jesus não falou assim. Ele compreende os nossos questionamentos. Por que o Senhor está permitindo isso? Rapaz, eu sou Deus, rapaz. Eu sou Deus, tu entregou a vida para mim, presta atenção, cala essa boca. Não pergunta idiota. Não. Lembra de João Batista? Quando João Batista fala assim, ó, ele pega 2 discípulos e leva e manda perguntar para Jesus se era ele mesmo. Quem lembra desse texto? João Batista fala assim, ó, vão lá, pergunte para Jesus se ele mesmo é o Messias ou a gente tem que esperar outro. Irmãos, desculpa, mas João Batista batizou Jesus. Ele viu a voz, a pomba descendo, ele viu tudo. João Batista mexeu na barriga da sua mãe Isabel, quando ele estava na barriga, quando encontrou Maria grávida. João Batista não podia duvidar de Jesus. Aí ele manda 2 discípulos. Vai lá perguntar se é ele mesmo. Aí os discípulos chegam para Jesus, ô Jesus, foi o João Batista. O que foi? O que tem João Batista? Ele está perguntando se o senhor é Jesus mesmo ou não. Se eu sou Jesus, eu falo, diz para João Batista que eu não vou responder essa pergunta idiota. Ele ouviu a voz, ele viu, ele me batizou, ele sabe que sou eu. Essa pergunta infantil, imatura, isso é hora de duvidar. Ele está na cadeia, vai morrer por mim, isso é hora de duvidar. Jesus não responde assim. Jesus responde, diz para João, que os cegos veem. Diz para João, que os surdos ouvem. Diz para João, que aos pobres é anunciado o Evangelho. Tudo aquilo que foi profetizado, que João profetizou, que ele abriu o caminho, estava acontecendo. Sabe o que Jesus estava dizendo em resumo? Diz para João que é verdade. Eu sou o Messias. Tomé, é só se eu botar a mão. Só se eu botar a mão. Mas a gente viu, Tomé, ele chegou aqui, comeu peixe na nossa frente, a gente viu. Só se eu botar a mão. Tomé, presta atenção, a gente está falando, nós 11, nós somos em 10 aqui, as mulheres também viram, a gente viu, Tomé, só se eu botar a mão. Teimoso, só se eu botar a mão.
Aí Jesus entra, a paz seja convosco. Ele vai direto em Tomé. Vem cá, toca aqui. Você está crendo porque está vendo. Mas virão um dia pessoas. Virão um dia pessoas. Virão um dia pessoas que crerão sem me ver. E esses serão bem mais bem-aventurados. Jesus, porque Ele vive. Porque Ele vive, as minhas dúvidas são compreendidas. Porque Ele vive, podemos ter esperança. Aquela mulher que foi pega em adultério, que foi colocada aos pés de Jesus. Aquela mulher estava condenada. O que ela esperou? Ela esperou as pedras da religião. Mas porque Ele vive, a esperança. E aquela mulher não encontrou as pedras, encontrou a restauração e o perdão. E aquela mulher se tornou uma seguidora do Mestre. Porque Ele vive, a esperança, não importa o seu pecado, Ele tem poder de perdoar você. Ele tem poder de perdoar pecado. Ele tem poder de redimir a sua vida. Filho pródigo que está aqui me ouvindo, Ele tem poder de receber você de volta em casa do Pai. Porque Ele vive, tem esperança. Porque Ele vive, podemos ter as nossas próprias experiências com Deus. Eles falaram, umas mulheres viram, uns discípulos também viram. Só que eles estavam tendo a experiência pessoal. Eles estavam andando com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que veem anjo. Eu nunca vi anjo, irmão. Tá bom? Deixa claro aqui. Tem gente que vê anjo direto. Até anjo demais, eu acho, mas muito anjo. Eu não tenho problema em ver anjo, não ver anjo, tá? Eu acho que Deus pode se manifestar de várias formas. Mas as experiências que os outros têm são as experiências dos outros. Deus quer dar experiência para você. E a experiência da ressurreição, que Deus quer liberar essa noite para mim e para você, é de dentro para fora. E você pode ter 1800 anos de igreja, você pode ter ceiado com Jesus, e você pode estar depois da arca lá plantando vinha com Noé. Não interessa. Todos nós temos que ter a experiência da ressurreição. Os discípulos de Emaús caminharam com Jesus, mas tiveram que ter a sua experiência da ressurreição. Todos nós precisamos ter a experiência da ressurreição, de Ele fazer eu e você nascer de novo nele. Se não, queridos, escute, o seu esforço religioso vai fazer você melhorar por alguns dias. Eu vou provar para você. Você descobre, você erra com a sua esposa, aí você descobre que você é um grosso, né? Sua esposa provou isso para você. Aí você, é verdade, perdão, errei. Aí você melhora por um mês. Depois de um mês volta as patadas, né? O manga larga volta, né? O velho homem volta. Eu sempre brinco que no batismo o velho homem fica lá, né, na água. O meu sabe nadar, irmão. O meu nadou para outro rio do lado, saiu do outro lado, eu não vi. Porque de vez em quando o velho homem quer bater a porta, dizendo assim, ei, responde, bate. Não deixa assim. Tu vai deixar assim? Porque Ele vive, nós podemos ser transformados pela experiência da ressurreição. E se Ele vir, Ele muda. A religião muda o externo, ela muda o exterior. Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro não mudaram. Jesus falou isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus não me mudar por dentro, nenhuma mudança externa vai trazer efeito. Se eu não tiver uma experiência interna da ressurreição, do amor dele na cruz. Porque Ele vive, somos lembrados das promessas. Versículo 25, Jesus diz, vocês não lembram das promessas que tem sobre vocês, das profecias? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque Ele vive, essa noite Ele está lembrando você que aquela profecia que você recebeu lá no monte, com 3 pessoas orando,
e Deus levantou uma pessoa que não conhecia você, para dizer como ia usar você, aquela profecia não se perdeu, porque Ele vive, e só porque Ele vive, tudo que foi prometido sobre você, no tempo oportuno de Deus, vai se cumprir. Não é no teu tempo, não é da tua forma, é no tempo dele, da forma dele, mas tudo que Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele vela para que cumpra. Jeremias, está vendo essa amendoeira? Sim, senhor, eu velo. Sabe o que era amendoeira? A amendoeira era uma coisa que tinha, é igual pardal, irmão. Onde você olha tem. Pardal, igual pardal. A amendoeira era igual pardal na época. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Sabe o que ele estava dizendo? Está vendo, Jeremias? Aquela amendoeira, toda vez que tu olha lembra, eu estou velando para que se cumpra o que eu falei. Porque Ele vive, as profecias não se perderam. Porque Ele vive, podemos ter o nosso amor aquecido. Jesus senta na mesa e eles falam assim, quando Ele parte o pão. Quando Jesus parte o pão, queridos, olha, escute, partir o pão é uma coisa muito íntima. Vê só, eles perceberam que era Jesus quando Ele partiu o pão. Aqueles discípulos deviam ter sentado com Jesus algumas vezes para partir o pão. Pão de queijo, torta de bolacha, não importa. Partir o alimento. E a forma de partir o pão de Jesus, eles tinham tanto relacionamento que a forma de partir o pão, eles se reconheceram Jesus. Quando Ele parte o pão, eles, sabe o que é isso? Relacionamento. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento. Sabe o que acontece quando nós sentamos à mesa com Jesus? Nosso coração é aquecido de novo. O nosso primeiro amor é aquecido de novo. Nosso desejo de ler a Bíblia é aquecido de novo. Porque Ele vive, o nosso coração pode ser aquecido. A nossa fé pode ser resgatada. Porque Ele vive, podemos voltar a cumprir o propósito que Deus deu para a gente. A Bíblia fala que Jesus foi buscar Pedro na beira do mar. O que Pedro voltou a fazer depois que Jesus morreu e ressuscitou? O que ele voltou a fazer? Ele voltou a pescar. Quando Jesus chamou Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pescando. Aí Jesus chama Pedro. Pedro, tu não vai ser mais pescador de homens. Tu não vai ser só pescador de peixe, agora tu vai ser um pescador de homem, Pedro. Vem cá comigo. E Pedro caminha com Jesus durante 3 anos, ele nega Jesus, e agora Jesus morre, e Pedro fala o quê? Vou voltar a pescar. Pedro voltou a pescar, abandonou o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque Ele vive, você pode voltar para o propósito original. Você pode voltar para o lugar que você nunca devia ter saído. Porque Ele vive, e Ele ainda vive. Você pode encontrar um lugar que você nunca devia ter saído. Pedro, volta a pescar o que Deus mandou pescar. Pedro, volta a pescar o que Deus mandou pescar. Pedro, não vai pegar peixe, Pedro. É outro peixe, Pedro. Porque Ele vive, só porque Ele vive. O órfão tem pai. Ele disse, eu estou indo, mas não vos deixarei. Eu estou indo, mas não vos deixarei. Porque Ele vive. O órfão tem mãe. O órfão tem pai. Porque Ele vive, a viúva tem marido. O solitário tem um amigo. Porque Ele vive, o viciado é livre. Porque Ele vive, a fé tem sinais. Só porque Ele vive, o doente é curado. Porque Ele vive, a prostituta pode se tornar uma mulher de honra. E só porque Ele vive, existe esperança. Só porque Ele vive. Um dia, eu estava ministrando no presídio, e eu contei essa história aqui, eu acho, algumas vezes já, e tinha um cara que me assustava muito, pelo porte físico. Eu confesso, toda vez que eu entrava, ele não vinha na roda onde eu ministrava, assim. Ele ficava num canto, ele ficava sem camisa, ele era assim, tipo 12 por 8.
Não de pressão, de tamanho. E ele ficava assim, ó. Enquanto eu ministrava. Gente, que luta. E eu ministrava e ele me olhava do canto, assim, sem camisa, fumando de longe. Diante de Deus, irmão, eu já orei, várias vezes eu estava lá e orei, Deus, se eu tenho algum pecado escondido que eu não sei o que é, me lembra, eu quero pedir perdão. E assim, eu pensei, irmão, eu de refém, o Águia Dourada passando, minha esposa dizendo, liberta ele. Aquelas cenas, né? Várias vezes eu pensei que eu ia, no mínimo, apanhar. E assim, meu Deus, eu não conheço ele. E foi 1, 2, 3 reuniões. Na quarta ou quinta reunião, não lembro. Eu cheguei e ele estava na reunião, já me esperando. Não sei para quê, mas ele estava me esperando. E tinha um espaço entre eu e ele, tinha uma pessoa. Deixaram o meu lugarzinho, uns sacos de grampo. Eu estava sentado num saco de grampo. E tinha um intervalo, tinha ele. Ele de camisa regata, para mostrar ainda, né? Para intimidar. E sem fumar, estava ali. Me acompanhou com os olhos, sentei. Irmão, eu peguei o violão, irmão. Eu cantei tanto hino de olho fechado. Eu cantei os hinos da harpa, tudo que eu lembrava. Mais perto quero estar, quão grande és tu, divino companheiro no caminho. E eu fui cantando os hinos tudo antigo, eu fui cantando, e eu falei, Jesus, a minha cabeça estava aqui, ó. Eu não estava, eu estava cantando, mas aqui, ó. E a lágrima saía, não sei do que, se era de medo ou era da presença. Gente, e eu emendei um no outro, porque eu falei, o que eu vou pregar, né? Eu estava pensando, Deus, dá uma palavra, porque minhas palavras sumiram tudo da minha mente. Eu sabia o que pregar. E eu abro o olho, irmão. Quando eu abro os meus olhos, ele está na minha frente. Fechei de novo. Está amarrado. Você está rindo? Aí eu... Quando eu olhei, irmão, ele estava fazendo beicinho, estava assim, ó. Irmão, ele estava chorando, fazendo beicinho, a lágrima corria. Quando eu vi isso, eu falei, bom, Deus pegou. Irmão, Deus pegou, tá feito, irmão. Aí eu, pois não, irmão, ele, pastor, fala, será que o Pai me recebe de volta? Eu falei, porque ele vive. Recebe, claro que recebe. Larguei o violão para outro. Se ajoelha aqui. Aquele grandão ficou na minha frente ajoelhado. Eu orei com ele, abracei ele. Ele se tornou o ministro de louvor do grupo que eu tinha lá dentro. Ele que ministrava o louvor para mim lá dentro. E o filho pode voltar para a casa do pai porque ele vive. Há perdão para quem saiu de perto, porque ele vive. Um dos testemunhos mais lindos que eu e minha esposa vivemos foi um tempo que Deus chamou a minha esposa para sair. Ela ministrava, nada contra ministrar, irmão, mas ela tinha um ministério que todo mundo via, e Deus falou para ela, sai da plataforma, fica 1 ano nos prostíbulos. E a minha esposa começou a visitar os prostíbulos da cidade. A gente foi em um prostíbulo da cidade e a gente começou a ministrar com as crianças. Enquanto as mães se prostituíam, as crianças ficavam na rua. E as crianças diziam, minha mãe está trabalhando. E a gente ficava com as crianças ali ministrando. E várias vezes a gente foi lá, e enquanto jogava sinuca, era uma mesa de sinuca assim, a gente fazia ali as brincadeiras com as crianças, dentro de um prostíbulo. E sabe por que nós estávamos dentro do prostíbulo fazendo trabalho? Porque tinha uma igreja evangélica lá em cima, lá naquele prostíbulo. Sabe o que eles disseram para nós? Que a gente não podia usar a igreja. Sabe por quê? Porque a gente não tinha os mesmos usos e costumes deles. Aí sabe o que aconteceu?
uma prostituta, um filho de prostituta ouviu, foi lá e pediu para a cafetina, ela deu o lugar para nós. E nós estávamos lá ministrando. Aí um dia eu estava lá, ministrando, a gente tinha um culto do lado, aí terminou o culto, o traficante, dono do lugar, me chamou para jogar sinuca. Ai, Jesus. É essas coisas. Quem permite essas coisas? Aí eu... vem cá jogar uma sinuca comigo, pastor. Ele estava meio, Eu falei, eu sou bobo de não ir, eu vou. Eu saí do culto, fui direto para jogar sinuca na zona. Essa é a verdade. Aí eu ganhei a primeira. Quando eu ganhei, ele, tu não é pastor? Aí eu falei, eu sou, mas nem sempre fui. Eu gostava desse negócio, meu irmão. Eu andava nas bodegas da vida. Aí eu ganhei. Aí sentei. Eu sou bobo, eu perdi as outras duas, né, irmão? Vou ganhar as 3, tá louco? Aí, perdi. E numa dessas indas de dar uma atacada e outra, eu sentei do espaço de uma pessoa, de uma menina, que estava com as roupas típicas de uma prostituta. E aí o Espírito Santo falou comigo. Fala com ela. Eu falei, para o Senhor, irmão, o que eu vou dizer? Fala com ela. E ela estava ali esperando os clientes. Eu não tenho medo de dizer o nome dela, porque ela mesma já testemunhou isso. Conheço ela até hoje, Yara. Ela mesma autorizou a testemunhar. E aí Yara, ali eu não sabia nome, não sabia nada, eu olhei para ela e falei, oi? Ela... Sabia que o pai veio te buscar hoje? Ela começou a chorar. Falei, meu Deus, deu certo. Acertei ou errei? Ela ficou brava ou ela começou a chorar, baixou a cabeça, começou a chorar. Ela assim, eu sou desviada. Não acredito que Deus me achou aqui. Deus pega um pastor, leva a jogar sinuca dentro da zona para falar com um filho perdido. E porque ele vive, a Yara casou de branco. Nós fizemos o casamento dela. E porque ele vive, a Yara não usa mais crack. E porque ele vive, a Yara não vive mais na prostituição. Porque ele vive. Não é porque podia ser qualquer um lá. Só porque ele vive. E porque Jesus vive, ele tem poder de transformar qualquer um. E se você está aqui, não me interessa como você está. Ele tem poder de transformar você. Ele tem poder de pegar você. E ele está dizendo para alguns aqui, o Pai veio te buscar. O Pai veio te buscar. Mas eu estou na igreja, você está na igreja, mas você está igual a dracma perdida. Você está perdido dentro da igreja. E o Pai quer achar você também. Ele manda. Usa quem quer. Aonde Ele quer. Da forma que Ele quer. Porque Ele vive só porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive só porque Ele vive. Hoje é um dia de Páscoa, mas eu confesso para vocês que Páscoa para mim é todo dia. Quando Jesus renasce no coração de alguém. Todas as vezes que uma pessoa coloca os seus joelhos no chão e diz, eu te recebo, é Páscoa. Todos os dias, quando uma pessoa coloca os seus joelhos no chão no seu quarto e diz, eu sou um pecador, me ajuda, é Páscoa. Todos os dias, quando alguém sem esperança, com um tumor maligno, recebe um diagnóstico de cura, é Páscoa. Todos os dias que alguém não recebe um diagnóstico de cura, é levado, mas levado com o nome escrito no livro da vida, é Páscoa. A minha mãe foi levada. Jesus não deixou ela.
Mas aquele dia também foi Páscoa. Porque Jesus disse para Maria, quando ela chegou para ele: meu irmão Lázaro está morto. Ele disse: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que está em mim, em Cristo, ainda que morra, viverá. Hoje é Páscoa. Ontem foi Páscoa. Amanhã vai ser Páscoa. Porque meninos como aquele que se tornou ministro de louvor no presídio, prostitutas como a Yara, existe um lugar de cura e perdão em Cristo. Existe um lugar de remissão. Existe um lugar de vida. Se você está aqui porque Ele vive, volte a crer. Volte a crer. Pedro, volte a pescar o que Deus mandou pescar. Marias, lembra do que Ele te fez. Lembra do tanto de perdão que Ele te liberou. Volte. Lembra do que Ele fez na cruz. Lembra de onde Ele te tirou. Discípulos de Emaús. E eu encerro dizendo que os discípulos de Emaús, quando Jesus se manifestou para eles, ressurreto, eles voltaram para Jerusalém. Eles pararam a caminhada para Emaús. Eu quero profetizar que essa noite, algumas caminhadas para a mornidão estão sendo interrompidas hoje. Deus está trazendo você de volta para Jerusalém. Deus está trazendo você de volta para um lugar de intimidade, de relacionamento, de vida, de comunhão, de paixão. Quando o nome de Jesus emocionava você. Quando um hino mais simples e antigo tocava dentro do seu coração. Eu profetizo que você não vai chegar em Emaús, nesse lugar de mornidão. Deus vai trazer você de volta para Jerusalém essa noite. Por quê? Porque Ele vive.